Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, muito boa tarde, sejam todos mais do que bem-vindos a mais um episódio do nosso Além da Saúde Podcast. Nesta segunda-feira, eu tenho a honra e o prazer de receber pela segunda vez esse mastologista maravilhoso, considerado um dos papas da mastologia aqui no Brasil. Você que está acompanhando os meus stories no Instagram, eu já falei sobre isso e ele luta, fica renegando, mas quem tem conhecimento, quem tem determinação, quem ama a profissão, a gente precisa reconhecer, e ele é um profissional dessa forma, tá? Dr. Daniel Butros, mastologista, mais uma vez aqui junto com a gente para abrir os trabalhos deste mês de outubro. Falando do Outubro Rosa, mês de prevenção e conscientização do câncer de mama. Ninguém melhor do que o Dr. Daniel para dar início a esses trabalhos aqui junto com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente. Uma boa tarde, doutor. Sou eu quem agradece. Aqui eu me sinto em casa. São duas vezes de muitas, viu? E eu fico feliz demais em saber disso, porque a gente precisa realmente ter esse feedback dos nossos convidados, de vocês se sentirem à vontade, para a gente poder ter um papo leve, para a gente poder dividir, compartilhar, multiplicar conhecimento com o nosso público. Inclusive, estamos ao vivo nas 3 plataformas, tá? Da Is Rádio Podcast, YouTube, Instagram e Facebook ao vivo. E, posteriormente, nas plataformas YouTube e Facebook, todos os episódios aqui do nosso Além da Saúde Podcast ficam gravados para você ter acesso quando e onde você quiser. Quiser assistir, quiser só escutar, quiser, não é sempre ter mais informação de qualidade, então aproveite. E durante a semana a gente também sobe todos esses episódios para o meu YouTube, Fabiana Fatoretto. Então siga, não é, as redes sociais da Is Rádio Podcast, as minhas redes sociais, Fabiana Fatoretto. Assim, você também pode curtir, comentar, compartilhar. Ativa o sininho aqui do YouTube para você receber as notificações. Todas essas ações faz muita diferença para a gente. Porque quando você dá um joinha, quando você dá o seu like, o que acontece? O canal, a rede social, ela interpreta que esse é um assunto importante e vai mandar, vai engajar, vai distribuir para mais pessoas, porque ela vê que é um assunto de relevância que mais pessoas precisam receber, precisam conhecer, tá bom? Então, esse trabalho de formiguinha que vocês fazem realmente faz total diferença para a gente, tá? Inclusive, Dr. Daniel Butros também é engajado nas redes sociais, está com quase 500 mil seguidores aí no Instagram. Segue você também, porque ele fala de assuntos importantíssimos e faz a gente pensar, faz a gente repensar, faz a gente refletir. Nos ensina também de muitas formas, @Dr. Daniel Butros, Dr. Daniel Butros com 2 T's, do jeitinho que tá escrito aí na tela, ou do seu computador, ou da sua TV, ou do seu celular, de onde você estiver acompanhando o nosso Além da Saúde Podcast, tá bom? Agora, além de tudo isso, eu acho que é importante a gente começar falando da importância dessa campanha, uma campanha mundial, Outubro Rosa, que realmente é uma potência para a gente poder trazer esse assunto à tona, que não temos que somente falar disso no outubro, mas o Outubro Rosa intensifica essa campanha de prevenção e conscientização do câncer de mama, né, doutor Daniel? Sim. Para que foi criado o Outubro Rosa? Para conscientização. Se você me perguntar se serve para alguma coisa, do jeito que está, não. Mas essa é uma opinião pessoal. Eu vou te explicar por quê. Porque os nossos números não mudam. Que as nossas mulheres não apresentam de maneira estatística números melhores e relevantes Outubro Rosa após Outubro Rosa. Elas sabem sobre a causa, elas talvez aprendam alguma coisa, mas não tem impacto em números. O Brasil tem cada vez mais Outubros Rosa mais
influentes, com influencers, mas os números continuam iguais, os números continuam ruins. Ou seja, as nossas estratégias não estão corretas, minha opinião. Todo mundo quer falar de Outubro Rosa, porque isso gera engajamento, tá? É como se fosse um checklist. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja. Eu preciso falar alguma coisa. Ok, é importante falar. Mas tem que haver estratégia, porque as pessoas falam o que querem. Não há mulher que não fique desesperada em outubro, porque as notícias são sempre ruins. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres em todo o mundo. Cada vez mais mulheres terão câncer de mama. A mortalidade do câncer de mama... Eu paro de ouvir. No Novembro Azul, se passarem essas informações para mim, talvez eu não queira ouvir. Porque você não aprende. As pessoas não aprendem mais na dor. As pessoas querem aprender no amor. As pessoas querem aprender com carinho. Então, eu acho que as estratégias precisam ser melhores. Doutor, vamos traçar aqui um exemplo para os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores acompanharem. Um exemplo, a Dona Maria do SUS e a Dona Joana do convênio particular. Ambas com câncer de mama. E aí? Tem muita diferença? Essa é uma ótima pergunta. Depende. Se a Dona Maria do SUS tiver um tumor localmente avançado, ou seja, um tumor grande, com comprometimento axilar, assim como a Dona Joana do convênio, a Dona Joana tem muitas vantagens. Porque os tratamentos que o sistema suplementar e particular oferece, não vou falar do particular, só o suplementar, que o particular é muito difícil você pagar. Mas a saúde suplementar oferece tratamentos que o SUS não vai oferecer para tumores avançados. Porém, se a Dona Joana do sistema suplementar, se a mulher do sistema suplementar tiver um diagnóstico precoce e se a mulher do SUS tiver um diagnóstico precoce, os tratamentos são muito semelhantes. Então, depende. O que isso quer dizer? Quer dizer que a paciente do sistema suplementar, em qualquer momento que ela faça o diagnóstico, seja precoce ou tardio, ela tem um tratamento mais eficaz. O paciente do SUS, só no tumor inicial. Então, a gente precisa falar sobre tumor inicial. Então, a gente precisa incentivar diagnóstico precoce. E não adianta só incentivar. Não adianta só eu vir aqui com a Fabi, no seu podcast, e falar que as mulheres precisam fazer diagnóstico de câncer de mama precoce. Não adianta. Porque existe um sistema que cuida dessas mulheres, por obrigação. O SUS tem a obrigação de cuidar. Então, a gente precisa levar a problemática para os gestores. Quem cuida da saúde pública não é o paciente, é o gestor. Só que o gestor não deve cuidar sozinho. Ele deve cuidar com auxílio técnico de quem? Nessa situação? Do médico mastologista. Funciona muito bem. Então, em Rio Claro, a 30 quilômetros daqui, uma cidade de 200 mil habitantes, em 2010, eu comecei, junto com alguns colegas, uma ação de assessoria na gestão, e não é uma assessoria paga, é assessoria por cuidado, por carinho, por desejo. E hoje, 15 anos depois, Rio Claro tem números que são praticamente suíços em relação ao câncer de mama SUS no Brasil. Diagnóstico precoce, a gente faz a mamografia com fila zero. Entre fazer a mamografia e a biópsia, 15 dias. Quando faz a biópsia, já tem a complementação com a imunohistoquímica. Essa paciente já volta na Santa Casa, na oncologia, no serviço de oncologia, comigo ou com outro médico, que nós temos mastologista, já com os exames necessários para a gente poder preparar e tratar. Ou seja, a gente volta naquilo que o doutor citou, que é a estratégia e a gestão andando juntos e tendo um médico que é especialista e que vai auxiliar esse gestor no melhor caminho para se diminuir essa fila e esse tempo de tratamento. Então, eu vou voltar para a estratégia de Outubro Rosa. Aquela câmera é minha? Isso. Vou conversar com aquela câmera. Se você é médico e tem, de fato, interesse em fazer divulgação de Outubro Rosa, não adianta só falar no seu Instagram. Não adianta falar para fazer autoexame ou fazer mamografia. Isso é legal? Deve ser feito, mas não pode ser apenas. Saia do seu consultório, procure o gestor da sua cidade e dê as suas estratégias para a sua comunidade. Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe qual é o déficit da sua população. Se é na mamografia, se é na biópsia, se é na imunohistoquímica ou se é na fila para tratamento. Nós precisamos sair do consultório e agir em parceria com a gestão pública. O gestor tem a obrigação de fazer?
Tem. Sozinho ele vai fazer? Não. Não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. Então o médico tem o conhecimento, o médico tem engajamento, confiança e pode sim mudar estratégias locais de ações do SUS. E são essas estratégias que vão, sim, modificar esses números que o doutor citou, que não adianta a gente comemorar Outubro Rosa, porque, na verdade, é mais uma forma de divulgação, mas não estamos vendo melhora nos números de pacientes. O nosso Outubro Rosa atualmente ele não conscientiza, ele só cria medo. Não está mudando nada. Cada vez mais mulheres ficam dentro de casa com medo de fazer mamografia, com medo de cair nas estatísticas que os jornais e a televisão gostam de trazer. Tragédias. Não adianta, nós não vamos lidar com a dor. Não adianta, a gente precisa lidar com estratégias inteligentes. Como fazer essas mulheres que se sentem ameaçadas e amedrontadas em sair de casa e buscar auxílio médico, em buscar uma mamografia, mudarem de opinião? Com estratégias locais. Qual é o nome, da minha opinião, da equipe que mais tem impacto no sistema público de saúde? Enfermagem, auxiliar de enfermagem e agentes de saúde. Não adianta só colocar informativos. O Programa Saúde da Família o Programa Saúde da Família é espetacular. E ele consegue, sim, criar uma estratégia para entender aquele bairro, para fazer a agente de saúde, que é fundamental e mal remunerada, ir à casa da Dona Maria, palpar a mama da Dona Maria e incentivar a fazer exames. Fabiana, no Brasil hoje nós temos mulheres que têm câncer de mama muito pequeno na mama, nós temos mulheres que têm tumores na mama que são palpáveis e nós temos mulheres que têm tumores na mama que são visíveis. Nós temos mulheres que convivem com massas tumorais na mama por anos e que não têm diagnóstico. Então, não adianta só eu virar e falar que tem que fazer mamografia, porque nós temos mulheres no Brasil que têm tumores visíveis na mama. Não adianta eu só bater em rastreamento mamográfico. Eu preciso pensar em duas populações, aquelas que têm tumores palpáveis ainda pequenos e aquelas que têm tumores visíveis. Eu preciso que alguém vá à casa dessas mulheres e incentive a palpar a mama, ou até palpar a mão dessas mulheres. E se tiver suspeita, já encaminhar para biópsia, ou mulheres que vão olhar e falar assim, Dona Maria, por que a senhora não está tratando? Vem aqui, minha querida. O sistema cuida de você. E a gente cuida. Então, não adianta. A estratégia está desgovernada. Cada um fala o que quer, da maneira que quer. E fazer esse acolhimento, principalmente voltando a essas agentes de saúde que vão até a casa das pessoas, esse acolhimento, essa atenção voltada para essa pessoa também vai modificar a maneira dessa pessoa pensar e agir, não é, doutor? Mas é claro, porque a agente de saúde tem estratégia. Ela conhece aquele bairro, ela conhece todas as casas, todas as pessoas. A estratégia saúde da família é uma estratégia muito bem quista. Em países do mundo inteiro funcionam. E no Brasil também funciona. E para câncer de mama tem que funcionar. Cada bairro tem uma estratégia. Se você tem uma favela, é aquela agente da saúde daquela favela que sabe lidar com aquelas mulheres. E que aquela comunidade vai confiar nessa agente da saúde também, né? Exatamente. Então, a estratégia hoje, se o presidente da República desse a caneta na minha mão e falar, Daniel, cria uma estratégia para o Brasil em relação à prevenção e tratamento de câncer de mama. Eu continuaria com a mamografia como está sendo feita, embora não seja o sistema ideal, porque o SUS faz bienal a partir de 50, o ideal é anual a partir dos 40. Mas nesse exato momento, eu continuaria bienal a partir de 50 anos. Eu incentivaria as agentes de saúde a entrarem nas casas das mulheres e palparem as mamas dessas mulheres para que a gente faça o diagnóstico de tumores palpáveis e até tumores visíveis. Feito isso, todas as mamografias alteradas, exames clínicos alterados e tumores visíveis com prioridade para biópsia. Não adianta entrar numa fila para... A mulher que tem um nódulo na mama, que é um fibroadenoma, não pode estar na frente de uma mulher que tem um câncer de mama. Então, essa mulher que tem um tumor suspeito, uma mamografia suspeita, um tumor visível, precisa entrar com prioridade na biópsia. Essa biópsia tem que ser feita. E quando suspeita, já vir com a imunohistoquímica, que é fundamental para que se inicie o tratamento e ser encaminhada para um centro oncológico. Isso chama-se Lei de Alta Suspeição. O Estado de São Paulo já tem. É assim que funciona. Então, é essa a estratégia do Outubro Rosa. Só que todo mundo tem que falar a mesma língua. Não adianta eu falar uma coisa, você fala outra coisa, e a fake news fala outra coisa, e o fake news fala outra. E daí vem um dito cujo e fala que mamografia causa câncer de mama, porque a radiação causa câncer de mama. E vem outro e fala que câncer de mama é calcificação. Então, hoje nós estamos sendo invadidos por influencers que eles querem o quê? Eles querem engajamento, eles não querem ter responsabilidade pela ação.
É por isso que a ação de Outubro Rosa está desgovernada, porque cada um fala o que quer. E a gente precisa realmente dar essa ênfase que o doutor Daniel acabou de falar aqui, não é? Então, abrir um parênteses para a gente tomar cuidado, não é? Qual é a fonte que você está alimentando a sua informação. Cuidado com essa fonte. Eu acho que é muito mais saudável o paciente do SUS ir até um posto de saúde, ir até um centro de saúde da família e perguntar para aquela agente de saúde as dúvidas do que ficar, não é, em rede social sem saber o que é verdade, o que deixa de ser. Mas existem, assim, a rede social ela pode oferecer Sim, mas a gente tem que tomar de cuidado. alta confiança. Isso, mas a gente tem que tomar cuidado com a fonte, né, doutor? Alta confiança. Então, quem entende de câncer de mama é o mastologista. Quem entende de câncer de próstata é o urologista. Quem entende de dente é o dentista. Quem entende de fisioterapia é o fisioterapeuta. Só que hoje as pessoas querem falar do que quiserem. Exato. Eu não posso abrir a minha rede social e falar de tratamento bucal, porque eu não sei. Eu não posso abrir a minha rede social e falar sobre doença óssea, porque eu não sei. Mas eu, mastologista titulado, posso falar sobre câncer de mama. Então as pessoas precisam entender dentro lá e tentar descobrir na seara que as pessoas hoje se identificam quem tem confiança, quem tem engajamento para falar de fato sobre alguma coisa e quem não tem. E quem é especialista de verdade naquele isso. assunto, quem Sim. estudou para isso realmente, tá? Sim. Não tenha vergonha de perguntar para o seu médico se ele tem título de especialista. Eu sempre falo isso aqui, porque devido às atual circunstância, tem muita gente, não é, boa e ruim em todas as profissões. Então a gente precisa realmente se respaldar nessa questão para você também traçar, não é, uma linha de confiança junto com esse médico. Porque quando você descobre que você tem um câncer de mama, que é o caso que a gente está falando aqui hoje, não é, do Outubro Rosa, eu acho que a primeira coisa que a pessoa vem na cabeça da pessoa é: vou morrer. A primeira coisa, ela perde o chão. Não é? Então, você estabelecer esse vínculo de confiança com o médico que está junto com você nessa luta, nesse caminho, nesse tratamento, é extremamente importante. Com certeza, 3 imagens vêm na cabeça de alguém que tem um diagnóstico de câncer de mama. Vou ficar careca, vou perder minha mama e eu vou morrer. E essas coisas não vêm só na cabeça de quem tem o diagnóstico, vêm na cabeça de alguém que tem suspeita. A mulher, quando sente qualquer coisa na mama, em algum momento ela vai ter esses 3 pensamentos. Isso é um problema. E aí que vem a questão da velocidade de diagnóstico. Muitas vezes, quando eu pego uma paciente, quando estou diante de uma paciente que tem uma suspeita para câncer de mama, eu preciso ser muito rápido. Por quê? Não porque a doença está crescendo, é porque ela precisa dormir. É porque ela precisa viver. É porque ela precisa trabalhar. Ela precisa cuidar dos filhos. Ela precisa raciocinar. Ela precisa raciocinar, respirar. A mulher que tem A mulher que tem algo palpável na mama, a chance de ser um câncer de mama é muito pequena. Mas até que você demonstre para ela que não é, ela não vai viver. Tem que ser rápido. Isso é digno. Eu não preciso fazer o diagnóstico rápido porque esse tumor vai crescer, vai para os ossos. Não, não é por isso. Não é assim que funciona. De uma maneira bem clara, se você tem um diagnóstico de câncer de mama, você tem 60 dias para iniciar tratamento. E cada etapa demora 60 dias. Isso é lei. Ponto. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que qualquer suspeita tem que ser elucidada com velocidade, por questões dignas e de tranquilidade. Independente se convênio particular ou se SUS, é claro que tem diretrizes diferentes, né, doutor? Mas a gente precisa, como o doutor disse aqui, né? A paciente do SUS, a paciente do convênio particular, né? Sabe qual que é o tipo de sangue mais comum em pacientes de convênio? O positivo. Sabe qual que é o tipo de sangue mais comum no SUS? O positivo. O sangue de todo mundo é igual. Não muda nada. Não me venha fazer uma... Se você faz uma medicina diferente no seu consultório do que você faz no SUS, faça só no seu consultório. O SUS não precisa de você. O SUS não precisa de você. Tem muito médico para fazer. Agora, se você propõe dentro do sistema público fazer a sua melhor medicina, que é assim como você faz para quem você cobra no seu consultório, e é bom cobrar, é legal ganhar dinheiro, aí sim, seja bem-vindo no sistema público. Agora, doutor, semana passada você esteve na Jornada Paulista de Mastologia, não é? E eu acho que é interessante a gente falar quais as suas considerações que você acha importante para dividir com o nosso público. Tem muita coisa. Tem muita coisa interessante. Vamos falar primeiro sobre risco para câncer de mama. Cada vez mais mulheres terão câncer de mama por conta de estilo de vida.
Tá? Então, a cada 100 casos de câncer de mama no Brasil, 20 casos serão por causas genéticas, familiares, hereditárias. 80 casos serão por causas externas e, na maioria das vezes, vinculado ao estilo de vida. A gente tem ouvido muito que o câncer de mama tem crescido a prevalência. A prevalência do câncer de mama tem aumentado. Por quê? Porque o estilo de vida está muito ruim. Sedentarismo, alimentação à base de embutidos industrializados, gordurosos, com conservantes, obesidade. Você dorme pouco. Então, as bases da medicina do estilo de vida estão sendo cada vez mais alteradas. As pessoas estão bebendo bastante. As pessoas acham que tomar uma taça de vinho por dia é saudável. Um dia já achamos que era, hoje não é mais. Hoje nós temos ciência o suficiente para comprovar que o consumo de álcool aumentado aumenta risco para câncer, aumenta risco para doença cardiovascular, aumenta risco para demência. Qual é o limite? 2 taças de vinho por semana. 2 cervejas por semana. 150 ml para cada taça de vinho, 2 vezes por semana. É fácil de fazer isso? Não. Não é fácil. Eu não faço. Porque eu adoro sentar com a minha esposa no final de semana e tomar, acho que 3 taças por cada jantar. Então, já triplicou. Eu não estou falando que é fácil, mas é ciência. Então, o risco está aumentando por conta de estilo de vida. Diagnóstico. Mamografia a partir dos 40 anos, faz diagnóstico precoce e diminui a mortalidade. Uma mulher que faz um diagnóstico de um câncer de mama de 1 centímetro tem mais chance de viver da doença do que uma mulher que faz um diagnóstico de um câncer de mama de 5 centímetros. Mamografia faz diagnóstico, mamografia faz a mulher viver mais. E mamografia não causa câncer? Não. Tá? Mamografia não causa câncer. Tratamento. Cada vez mais operaremos menos. Na década de 70 para baixo, as mamas eram retiradas por inteira. Mastectomia. Depois passou para quadrantectomia. Hoje, setorectomia, cirurgia conservadora mínima. E já tem casos que você já pode começar a pensar em não operar. Descalonamento de tratamento cirúrgico. Axila, mesma coisa. Já existem casos que a gente não opera mais axila. Então, cada vez mais operaremos menos. Por quê? Porque o tratamento sistêmico, as drogas estão cada vez mais evoluídas. Esse acho que é um bom apanhado sobre a ciência mastológica atual. Agora, a gente tem que sim bater na tecla do autoexame, né, doutor? Que é importantíssimo, né? E a gente tem que fazer a meia-culpa e a nossa parcela de contribuição para essa detecção precoce também, né, doutor? Lição de casa, tem que fazer autoexame mensal. Eu já falei isso da última vez, tem que fazer autoexame mensal. Uma menina de 18 anos que palpa um nódulo, achando, é nada. É cisto, fibroadenoma, tecido fibroglandular. Uma senhora de 63 anos que apareceu alguma coisa na mama, não é cisto, não é fibroadenoma. Talvez seja alguma coisa, mas talvez seja um câncer de mama. Quanto maior a idade, maior a suspeição para áreas palpáveis. Mulheres acima de 40 anos, onde surge uma área palpável, a gente começa a ter um critério para investigação. Entre 30 e 40 anos, toda área palpável tem que ser investigada. Entre 30 e 40 anos, a chance de ser câncer de mama é muito pequena, mas tem que ser investigada, porque existem muitos casos. A partir dos 40, toda área palpável tem que ser investigada e, a critério, biopsiada. Voltando da questão da mamografia, doutor Daniel, o doutor disse que o certo seria a partir dos 40 anos, anual. Sim. Mas no Brasil se preconiza a partir dos 50 anos, bianual, ou seja, a cada 2 anos. Bienal. Bienal, sim. é. Isso, por que essa diferença? Então, é uma boa pergunta. Assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda anual a partir dos 40 anos. Tá. O SUS, bienal a partir de 50. Tá. Você fala, mas é muita diferença. Sim. O SUS se respalda em rastreamentos de países grandes que fazem bienais. Então, por exemplo, países europeus fazem dessa maneira. Os Estados Unidos faziam a partir dos 50 anos. Desde o ano passado, já começaram a fazer a partir dos 40. Mas no Brasil ainda é a partir dos 50 anos. Mas se pudesse ser a partir dos 40, seria o ideal. É a melhor situação. Quem pode ter essa oportunidade, quem tem essa oportunidade, quem busca isso e consegue fazer a mamografia anualmente a partir dos 40, é a prevenção que todo mastologista gostaria que a mulher fizesse. Sim, toda a família gostaria que fizesse. É pela saúde daquela mulher que está ali. Daquela mulher da família. O SUS não contempla por protocolo, mas qualquer médico do SUS que solicitar a mamografia antes dos 50 anos, a mamografia será feita. Agora, é interessante também as mulheres que têm casos de câncer de mama na família. Esse rastreamento vai começar
mais cedo também. Sim, aí precisa de uma análise do médico. Avaliação. Eu tenho casos na família. Minha mãe teve câncer de mama muito jovem, minha irmã teve câncer de mama, eu tenho 2 tias. Aí tem que ser avaliado e a gente identifica a melhor estratégia para essa paciente. Essa estratégia, ela é sempre individualizada. Sim. Medicina de precisão. A dona Maria tem um caso, a Sofia tem outro, a Cláudia tem outro, é assim que funciona. Mas a gente costuma trazer para antes o início do rastreamento, antes dos 40 anos, e às vezes tem que introduzir ressonância magnética, um ultrassom aqui, até chegar na faixa da testagem genética. Daí não é rastreamento, é diagnóstico, né? Agora, doutor, vou falando um pouquinho da parte do doutor Daniel Butros. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já o acompanham nas redes sociais. Estou diante de um médico que é peregrino. Há quanto tempo já? Há 7 anos. Há 7 anos ele faz as caminhadas, ele vai até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida a pé, com vários grupos diferentes, né? De pessoas, você já foi? Vários grupos e várias bolhas. Com certeza. Várias bolhas e muitas histórias. E muito choro e muita emoção. E ele vai documentando tudo nas redes sociais, tá? E isso tá prestes a acontecer de novo, porque ele vai peregrinar novamente no próximo sábado. Mas eu acho que vai ser inédito essa peregrinação. Vai ser inédita porque ele intitulou, nesse mês de outubro, né, essa peregrinação de Caminhos de Cura, Outubro Rosa Diferente. E ele fez um movimento nas redes sociais, vocês não têm noção. Ele movimentou as redes sociais e vários médicos amigos compraram a ideia e replicaram isso também. E a rede, não para de crescer e eu acho que as cartinhas não param de chegar também. Conta pra gente essa história. Bom, eu sou peregrino. Me tornei um dia, do nada, 2019, sozinho. No Caminho da Fé, fui sozinho, eu e minha mochila. E desde lá, eu tenho acho que eu mudei muito em relação à minha maneira de enxergar o mundo, sabe? A peregrinação desacelera a pessoa. Te faz seguir em frente mesmo com todas as suas dificuldades. Fragilidades, né? Sim, até porque você tem subidas imensas que você tem certeza que você não vai conseguir. Quando você chega lá em cima, você conseguiu. Você entendeu? Então, o Caminho da Fé é muito emocionante. Nossa, eu tenho história. Dá para vir aqui só falar de Caminho da Fé. E daí, ano passado, eu tomei a decisão que eu faria um caminho diferente. Para um Outubro Rosa diferente. Não queria fazer um Outubro Rosa falando de dores. Queria falar um Outubro Rosa falando de cura. Então, nós intitulamos de Caminhos de Cura. Projeto de peregrinação de mais de 100 quilômetros, envolvendo 12 mulheres tratadas de câncer de mama, 6 mastologistas, entre eles quem estávamos falando aqui, a minha equipe do Flor Azul, educador físico, nutricionista, a equipe do marketing, para filmar, porque a gente pensa em fazer um documentário, mas não é uma estratégia de marketing, é uma estratégia genuína, onde a gente vai falar sobre atividade física, natureza, grupo, amizade, superação e curas. Curas da alma. Nós não estamos indo lá para curar câncer de mama. E essas 12 mulheres que vão peregrinar junto com vocês foram escolhidas, foram convidadas? Elas se colocaram à disposição? Como é que foi? Foram escolhidas pelos mastologistas. Eu fiz alguns convites, eles fizeram outras e nós estamos levando. Então, dentro de todas essas bases, estimular principalmente espiritualidade e fé. Cada um com a sua. Mas vai ser muito especial, viu? Mas a questão das cartinhas continua. Tem que chegar logo, né? Porque já tem um monte. Eu sempre levei cartas das minhas pacientes para Nossa Senhora Aparecida. Desde que eu vou sozinho. Desde que eu não levo... Eu não levava o celular. Antes eu não filmava nada. Então, sempre foi uma estratégia genuína de eu chegar para as minhas pacientes, principalmente aquelas que tinham casos mais graves, contar que eu iria peregrinar e elas me davam as cartas e eu levava. Isso foi crescendo e é um motivo muito forte, porque às vezes eu estou no meio da peregrinação sem vontade de estar lá. Porque o trajeto é difícil, estou longe da minha família, dormindo mal, comendo ali e tal. E daí você lembra que você tem uma missão de levar essas cartas. Então, esse ano nós levaremos muitas cartas, só que quem vai levar são as pacientes que trataram, né? Então a gente está indo para aprender. E dividir e multiplicar esse conhecimento, né? E toda vez que você faz esse caminho, eu tenho certeza que você volta modificado em alguma área, em algum sentido, né? Não há dúvida. A peregrinação, eu costumo falar que a peregrinação te faz elevar 3 passos à vida espiritual.
E o mundo te traz 2. Você volta 3 passos espiritualmente avançado. O dia a dia faz você regredir 2. No final das contas, você elevou 1. Todo ano você vai 1 a 1. E aí você vai tentando melhorar. O que você tem a dizer para o nosso público em relação a essa peregrinação? Que às vezes as pessoas ficam em dúvida, se põem em dúvida se vão ser capazes de conseguir concluir o trajeto. E eu acho que não teve nenhuma vez que você não teve essa dúvida em algum momento. Eu lembro que você citou isso, né, em algum vídeo seu, ou até no nosso bate-papo da primeira vez que você esteve aqui, que foi no mês de abril. Então, essa dificuldade, ela vem aqui, né, doutor? Sempre nos atormentando, nos colocando sempre um passo atrás do que a gente, na verdade, consegue chegar. A peregrinação, ela é um ato filosófico, mas demanda algumas vezes para você começar a entender o propósito de tudo isso. A primeira vez que eu fui porque eu queria chegar logo. Eu saí andando, estava cansado, muito, muito machucado, sabe? No primeiro dia, eu já tinha andado quase 44 quilômetros sozinho, com chuva, calor. Mas teve alguma motivação ou só você queria só essa superação de chegar até lá? Eu queria acabar logo. Eu comecei e já queria desistir. Então eu queria chegar logo. Eu tinha que ter parado em 30 quilômetros. Não parou. Não parei, fui sozinho. Por ego, ganância, desespero, tudo que a gente tem todo dia. Sim. E daí, nesse meio tempo, choveu e molhou tudo que eu tinha. E foi desesperador, assim. E eu continuei andando. Faltavam uns 3 quilômetros para chegar na pousada que eu ia, né? E daí eu estava pronto para desistir. Porque eu não estava mais suportando aquilo lá. Eu falei, não é para mim. Daí passou, eu estava indo, né? E daí veio um rapaz bem simples, assim, em cima de um cavalo. Ele chegou perto de mim e levantou o chapéu assim. Daí ele falou assim para mim, nossa, coisas que só quem vive, né? Ele falou, não desiste, não. Porque Nossa Senhora está aí com você e vai te levar até o final. Aí você respirou fundo? Não, eu chorei, assim, na cara dele, chorei, continuei andando. E eu nunca mais consegui esquecer isso, porque todo dia a gente tem vontade de desistir de alguma coisa. Daí você imagina uma paciente oncológica. Exatamente. Você imagina uma paciente oncológica. Você acha que ela não tem vontade de desistir durante a quimioterapia? Você acha que ela não tem vontade de desistir quando ela está esperando um diagnóstico e demora dias e dias e meses e meses? Eu acho que esse meu olhar hoje para questões muito pessoais é por conta da peregrinação, por conta dessas não coincidências que acontecem, sabe? Esse conhecimento que você foi em busca, porque a peregrinação te traz um autoconhecimento, uma percepção de vida e de ser humano diferente também. Então, eu acho muito humano isso da sua parte, de passar isso, não é, para as pessoas. Quando você segue o Dr. Daniel nas redes sociais, você percebe isso nos vídeos, que são genuínos, que ele fala aquilo que está ali naquele momento. Ele fez vários vídeos, inclusive, não é, quando ele esteve nesse último final de semana na Jornada Paulista de Mastologia, inclusive falando alguns dados que ele citou aqui junto com a gente. Então, é importante você sentir essa humanidade, essa medicina digna, que é esse termo que ele usou da outra vez que ele esteve aqui, e que ele sempre volta e meia fala sobre isso, que essa medicina digna, ela independe se é paciente particular, se é paciente de convênio, se é paciente do SUS, porque todas estão passando pelo mesmo problema. E quando ele fala desse diagnóstico ser cada vez mais rápido para que essa mulher volte a respirar e volte a viver, é mais medicina digna ainda. Inclusive, falando desse negócio de diagnóstico rápido, ele gravou um vídeo intitular, e eu vou falar uma coisa minha. Ele intitulou o vídeo de chá de cadeira. Vão lá e procurem, que eu achei bárbaro. Bárbaro, olha só. E eu até coloquei aqui a fala que ele usou. Ele começa fazendo a seguinte pergunta. Você gosta de ficar sentado na cadeira de espera de um ambulatório? Então atende no horário, tá? Atende no horário, viu? Ele falou. Eu achei fantástico, porque são esses pequenos detalhes, esses ajustes, porque a pessoa ela já está ansiosa, ela já não dormiu, ela já está com uma suspeita de uma doença ruim, que é o que as pessoas falam. Tem gente que nem fala a palavra câncer ainda, que não consegue falar.
e ainda fica esperando, sentado no ambulatório. Foi um dia que você estava acompanhando os seus alunos e ficou sentado do lado de uma senhorinha, até falou, é ruim ficar sentado aqui esperando muito tempo, né? Minha paciente, Dona Conceição. Então, a Dona Conceição, que estava do lado do Dr. Daniel. Então, são esses pequenos detalhes que fazem realmente uma diferença para aquela pessoa que está esperando esse atendimento, esse diagnóstico, Mas né? são grandes detalhes. São grandes detalhes. A gente precisa pensar que existe hoje uma questão chamada experiência do paciente. Como que foi a experiência daquele paciente naquele serviço, naquele momento, daquela consulta, né? Isso faz muita diferença na vida dessa pessoa. Porque ela vai prosseguir. Você vai dar o diagnóstico de câncer de mama e ela vai conviver com esse diagnóstico pro resto da vida dela. E ela vai viver muito, porque cada vez mais as mulheres vivem mais. Então, você tem a oportunidade de dar um diagnóstico e trazer boas experiências. Você tem a possibilidade de dar um diagnóstico e trazer péssimas experiências. Só que as boas experiências, às vezes as pacientes até esquecem. As péssimas, não. As péssimas, os pacientes nunca esquecem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, como age, como faz, ser muito detalhista, saber quando brincar ou quando não brincar. E eu tenho sensibilidade para isso. Te conto uma história bem recente de uma paciente que chega no meu ambulatório. Ela e a Nora. A Nora já tinha tido câncer de mama. E ela chegou, cabelo branquinho, judiado, assim. Mas eu vi que aquele cabelo merecia coisa boa. Tive essa sensibilidade, porque ela estava com a unha pintada, então não estava combinando o cabelo com a unha, sabe? Não estava condizendo ali. Ou seja, eu virei para ela e falei assim, Dona Helena, esse cabelo da senhora não está combinando com a senhora. Ela fez assim, ó. Isso na primeira consulta, diagnóstico câncer de mama. Daí ela falou assim, doutor, escolhe a cor. Não acredito. Falou. Falei, vermelho. Ela falou, eu vou pintar. Ela falou, igual a da Rita Lee. Falei, vou pintar. Não deu 15 dias. Dona Helena voltou. Cabelo vermelhinho, de óculos. Mudou a cor da unha. Chegou pra mim. O senhor gostou? Falei, amei. Ela nem lembrava que mais estava com câncer de mama. Olha isso! Em 2 semanas eu operei. No dia seguinte dei uma flor pra ela. Tem uma foto lindíssima dela segurando a flor, com o cabelo vermelho, um sorriso de orelha a orelha. Se eu falasse que era uma cirurgia plástica, as pessoas iam acreditar, porque não parecia que ela tinha operado de câncer de mama. Isso se chama experiência do paciente. Dona Helena, como é que foi a sua experiência com o diagnóstico de câncer de mama? Olha, foi duro, mas foi... Não foi traumático. Eu estou muito bem. Né? Eu estou muito bem. Então, tem que tomar cuidado. Iguais essas, tem milhares de histórias. Tem histórias que são muito do bem, igual essa, mas tem histórias que são tristes. Mas fazem parte da experiência do paciente. Você quer escutar uma história triste? Vamos lá. Mas é uma história que fala sobre a experiência do paciente. Essa história é muito enfática. Nunca contei. Ai, meu Deus. Essa você não conhece. É uma paciente jovem, 30 anos, ia casar. Fez diagnóstico de câncer de mama. Localmente avançado. Tumor grande. Fora do padrão. Tumor grave. Que a gente não costuma ver no dia a dia. Chegou para mim. Tem que tratar. Suspende, não tem condições de casar. Agora ela suspendeu o casamento. Fez quimioterapia, tumor reduziu. Durante a quimioterapia ela emagreceu. Ficou mais bonita. Acabou a quimioterapia, a gente operou. Reduziu as 2 mamas. Quando o cabelo cresceu, ela pintou de loiro. Começou a usar roupa curta. Ficou lindíssima. Era outra pessoa. Marcou a data do casamento. O casamento ia ser num sábado. Eu participei de todo o processo. Fui convidado para ser padrinho. Não fui. Eu não misturo as coisas. Na sexta-feira, antes do casamento, ela chega para mim. Doutor Daniel, estou preocupada. O que aconteceu? Estou com muita dor de cabeça. Eu falei, mas como é que é? Ela falou assim, doutor, dói aqui na frente, uma dor diferente, mas assim, eu não vou fazer exame nenhum, porque eu vou casar amanhã. Só quero saber o que o senhor acha. Falei assim para ela. Eu olhei no olho dela e falei assim, sabe o que eu acho? Ela falou, o quê? Que você vai ficar muito linda de noiva. Ela se emocionou e saiu. Eu fiquei 2 horas chorando, mas tudo bem. Calma. Ela casou. Ela ficou 1 semana em lua de mel. 1 semana. Era o tempo de fazer os exames. Sim. Voltou. Internou. Metástase cerebral. Ai. Fui visitá-la no hospital. No leito do hospital, ela vira para mim e fala assim, doutor Daniel, preciso te agradecer por resto. Preciso te agradecer do fundo do meu coração. Falei, por quê? Porque o senhor permitiu eu fazer o dia mais feliz da minha vida, que foi meu casamento. E morreu. Ela morreu alguns dias depois. Experiência do paciente. Experiência da morte.
Se eu tivesse feito o diagnóstico antes, ela ia falecer do mesmo jeito. Era uma doença muito agressiva. Naquela época, só mais de 10 anos, não tinha tratamento. Experiência do paciente. Se na véspera do casamento eu falo para ela, isso pode ser uma metade cerebral, faz uma tomografia, ela não casa. Ia falecer do mesmo jeito. Eu costumo dizer uma coisa. Tem pessoas que vivem doentes e tem pessoas que morrem curadas. Ela morreu curada. Porque ela morreu em paz. Ela morreu, ela fez o que tinha que fazer. Ela conquistou o maior sonho dela, que era casar. Você permitiu ela conquistar? Não, eu não permiti. Eu só não joguei água. Mas você teve a sensibilidade que muitos ainda não têm. Exato. É saber o que falar na hora certa, do jeito certo, entender que aquela ação pode ou não mudar alguma coisa. Naquele momento não ia mudar nada. Quando ela fez o diagnóstico do câncer de mama lá atrás, sim, não dá para casar agora, vamos tratar. Naquele momento não tinha o que fazer. Vai casar e vai ser feliz. Ela foi feliz, mas 2 ou 3 semanas faleceu. E pôde te agradecer ainda por isso. Né? Então, são histórias que realmente nos marcam, mas que nos impulsionam para que a gente possa lapidar como falar com os pacientes e como dar o diagnóstico. E a gente já falou isso da última vez que você esteve aqui. Sim. Que a palavra no momento certo, ela pode sim ajudar ou pode piorar aquela situação de uma forma gigantesca. Né? Então, eu acho que abre aqui um parênteses para os profissionais da área da saúde, não só os médicos, né? Todos que estão ligados à área da saúde e que muitas vezes são buscados por nós leigos, buscamos esse auxílio, essa questão de indagação, de tirar dúvidas, como nós seremos acolhidos por esses profissionais. Mas eu vou adiante. Dar notícias ruins é muito difícil. Sim. Ou você vai ter dom e sensibilidade, ou você vai ter técnica. Se você não tiver dom e não tiver técnica, não faça. Não se meta com isso. Mas eu vou um pouquinho à frente. Vamos falar de dar boas notícias. As pessoas não sabem dar boas notícias. Vamos supor que vai uma paciente do meu consultório que tem uma área palpável na mama. Eu faço um ultrassom, é um cisto, não é nada. Eu posso virar para ela e falar assim, olha, é um cisto, não é nada. Eu posso falar assim, nossa, eu tenho uma grande notícia para você. Não é nada. Isso é um cisto, é uma bolha de água. Eu vou esvaziar. Acabou, isso aqui não é nada. Tá vendo? Isso é uma grande notícia. Só que as grandes... Para ela, essa foi uma notícia maravilhosa. Se eu tivesse simplesmente falado, isso não é nada, é um cisto, fica tranquilo, ela nem sabe se é grave ou se não é, porque ela não entendeu. E boas notícias podem trazer transtornos. Vou te contar uma história pessoal. Boas notícias podem trazer transtornos. Eu vou te contar uma história pessoal. Doutor Daniel e suas pérolas. Não, essa história é maravilhosa. Minha esposa estava grávida da nossa primeira filha. Da Isabela. Fizemos sexagem fetal. No dia que saiu a sexagem, um amigo meu me ligou, que ele tinha o resultado na mão. Ele falou assim, Daniel, eu estou com o resultado na mão. Falei, cara, não me fala isso. Se for menino, como é que vai chamar? Falei, vai chamar Lucas. E se for menina? Falei, vai chamar Isabela. Falou, o que seu coração fala? Falei, eu acho que é a Isabela. Ele falou, parabéns, você vai ser pai da Isabela. Puta, eu chorei. Foi maravilhoso, não foi? Claro! Minha esposa ficou grávida da nossa segunda filha, da Lara. Eu tinha certeza que era um menino. Absoluta. Porque uma paciente minha no meu ambulatório de mastologia chegou para mim e falou assim, doutor Daniel, o seu pai está aguardando um neto. Falei, Luísa, como que você sabe? Minha esposa está grávida. Você vai ser um menino. Porque eu sonhei que seu pai vai ter um neto homem. Ai, falei, meu Deus. Cheguei em casa, contei para Regina, falei, é homem. Fizemos uma sexagem fetal. Do nada, liga num sábado, 10 horas da manhã, uma atendente fala assim, é o senhor Daniel? Falei, é. Olha, saiu o resultado da menina. Falei, não, calma, peraí. De onde tá falando? Acredito! Falei, de onde tá falando? Não, o senhor não fez um teste de sexagem fetal da sua esposa? Fiz. É uma menina. E durante 5 segundos eu tive uma certa decepção com essa ótima notícia. E depois, obviamente, fiquei... Durante 5 segundos eu fiquei sem chão, não sabia onde eu tava. Porque eu queria um menino. Você entendeu o quê? Boas notícias. Eu não acredito, olha isso. Boas notícias precisam ser dadas de maneira adequada. Você Aliás, entendeu? todas as notícias têm que ser dadas de maneira adequada. Toda a comunicação, né? Agora, a forma que você vai ajudar essa paciente a entender e comemorar essa notícia boa, as palavras também têm que ser bem escolhidas. E daí eu cheguei pra Regina, falei, Regina, eu tenho uma notícia pra você. Ela falou o quê? Falei, é uma menina. Ai, eu queria uma menina.
Pronto, porque a doutora Regina tem cara de mãe de menina, assim como eu tenho uma amiga que também ela tem 2 meninas, ela tem cara de mãe de menina mesmo. E, obviamente, naquele momento eu já estava apaixonado pela minha filha Lara e não queria mais que fosse um menino, você entendeu? Mas boas notícias precisam ser dadas de maneira adequada. Você ficou... Como assim? Falei, pera um pouquinho, quem que tá falando, filha? Me conta, do quê? Calma, vamos seguir um trajeto para dar a notícia. Viu, gente? Então, até boas notícias precisam, Sim. né, ser dadas de maneira tranquila, tá? Esse negócio de boa notícia, uma paciente minha, a avó dela tinha falecido de câncer de mama, ela chegou no meu consultório particular com um nódulo suspeito na mama. Tá. Fiz uma biópsia. Eu estava atendendo no meu consultório, ela estava sentada na sala de espera. E eu tinha o diagnóstico dela na mão, que era um nódulo benigno, não era câncer de mama. Só que não era a consulta dela. A consulta dela demoraria meia hora, ela chegou antes. Eu não tive dúvida. Saí da minha sala, cheguei lá na recepção, falei na orelha dela assim, relaxa, porque eu tenho ótimas notícias para te dar. Tranquilizou. Entrou na minha sala sorrindo, porque qual que era a maior apreensão dela? Que fosse uma biópsia negativa? Câncer. Que fosse câncer de mama. É. Eu vou deixar E ela... aquela meia hora a mais Eu vou esperando... deixar ela sofrendo meia hora com a mão gelada, assim, sem respirar. Mas isso é humanidade. Mas não custa. O que me custa sair da minha sala? Chamei uma paciente, falei, pode sentar um pouquinho. Fui lá no... Falei, sim, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Fica tranquila que nós vamos ter uma ótima... Mas eu tô achando que o doutor Daniel vai ter que abrir um curso de como os médicos devem se portar dentro dos consultórios. Sejam consultórios particulares, sejam consultórios, não é, do Sistema Único de Saúde. Porque eu tive já na minha vida alguns médicos que fazem o que ele faz. Mas é muito difícil. Você tá na sala de espera e o médico sair da sala dele e vir conversar com você na sala de espera diante de todos os outros pacientes. Isso não é uma prática usual e comum. E deveria começar a se tornar. Seria bom. Não é verdade? É por isso que a gente tem que ensinar. É por isso que, com esse monte de faculdade de medicina que a gente tem, os alunos precisam sair com conhecimento acima, né? O médico hoje precisa sair da faculdade de medicina sabendo fazer comunicação, sabendo dar boas notícias e más notícias, sabendo fazer gestão de consultório, gestão de clínica, gestão de empresas. É muita coisa, a gente sabe disso. Não é mais só fazer medicina, não é só auscultar, palpar e tratar. Não, Exato. não é só isso. Tem mais coisa envolvida. Você também tem que saber auscultar, palpar e tratar. Mas você tem que saber fazer outras coisas. E além de saber fazer tudo isso, fazer com leveza, né? Isso que eu acho que é difícil, porque assim como nós temos dias bons e dias ruins, os médicos também têm dias bons e dias ruins. Os médicos também adoecem, viu, gente? Que a gente acha que eles são super-heróis e não ficam doentes. Eles ficam doentes também. Tem dias que não, eles não estão 100%. Assim como qualquer ser humano. A maior prova social do bom atendimento é o sorriso. É tirar o sorriso de alguém. Principalmente quando a doença é séria ou quando a causa é grave. Faz 2, 3 semanas, passando visita com os meus alunos, tinha uma paciente internada muito sofrida. A gente olhando para ela, assim, 10 alunos, eu, a residente, a gente olhava aquela cara, sabe, difícil, de sofrimento pleno, da vida dura. Já tinha discutido o caso, não era nada, e a gente ficou conversando, daí eu assumi a conversa. Eu sempre deixo eles passarem o caso, depois eu assumo a conversa com a paciente. E ali eu fiquei, até o momento que ela sorriu. Na hora que ela sorriu 1, 2, 3 vezes, ficou tranquila, saímos da sala, juntei os alunos no corredor e falei, toda vez que você encontrar uma paciente que a vida fez, que a vida trouxe muito sofrimento, tire um sorriso dessa paciente. Porque vai se fazer diferença na vida dela. Sim. Porque às vezes nunca ninguém tinha feito. Tire um sorriso dessa paciente. A experiência dela vai ser ótima. Experiência do paciente, mais uma vez falando. Preocupe-se com a experiência que aquele paciente teve naquele atendimento. Isso é um... Não vou deixar o doutor Daniel ir embora antes da gente falar mais, não é, minuciosamente, do autoexame. Tem um período certo para as mulheres fazerem o autoexame? Como esse autoexame deve ser feito, já que ele é primordial e nós temos o dever de fazer esse autoexame todos os meses? Ok. Autoexame é autoconhecimento, precisa se conhecer. Então, qualquer idade que você quiser, você pode fazer. Não tem, começa a partir... Não. Meninas muito jovens, mas tudo bem. Autoexame para as mulheres que menstruam após a menstruação. No banho, mão direita palpa a mão esquerda palpa a mão direita, vai lá, você sabe o que tem e o que não tem. Achei alguma coisinha. Relaxa, a chance de ser alguma coisa é pequena, aguarda um pouquinho. 1 semana. Não melhorou, procura o médico. Em mulheres acima de 40 anos, mulheres acima de 50 anos. Ramon. Ramon. É nosso técnico, mor. Ramon é maravilhoso. Ramon é maravilhoso. Após os 50 anos, depois que você parou de menstruar, 1 vez por mês você palpa a sua mama. No espelho, você pode observar a sua mama, movimentando os braços para ver se faz uma fisgada por aqui, a bola ali, ou um puxadinho. É conhecer a sua mama. Quem tem prótese de silicone, é o mesmo processo? Mesmo processo.
Prótese de silicone não impede de fazer autoexame e não impede de fazer mamografia. Não muda nada. Não muda nada. Ou seja, para de achar desculpa. Que as mulheres às vezes já falam, esqueço, anota na agenda, anota no celular, põe um alarme, faz qualquer coisa. Mas não é desculpa. O que acontece é que as mulheres têm medo de fazer autoexame porque elas têm medo de encontrar alguma coisa. É aquele negócio de quem procura acha, doutor? Não, não é isso. É porque, voltando, as nossas publicações desesperam as mulheres. Que despertam automaticamente a dor, né? tem medo de fazer um autoexame, que tem medo do que vai encontrar. Se você estiver no SUS e encontrar alguma coisa palpável, você tem medo pelo tempo que isso vai demorar para ser elucidado. Você não sabe se vai fazer biópsia. Então, o sistema hoje ele é tão falho que a mulher tem medo de fazer um diagnóstico. Não é que ela não faz autoexame porque ela não quer. É porque ela tem medo do que é, e isso vai prejudicá-la. E ela tem medo do sistema, porque o sistema hoje não está preparado para lidar com uma paciente com uma suspeita para câncer de mama. Vai demorar tanto, então às vezes ela finge que não vê e vai vivendo até a hora que aquilo não tem como e vira uma emergência. Agora, voltando na questão que o doutor falou dessa importância da gestão junto com a estratégia, junto com o médico, que é especialista, que vai ajudar esse gestor a fazer essas estratégias funcionarem, como funcionou na cidade de Rio Claro, que é a cidade, não é, natal do doutor Daniel. É interessante a gente falar isso como exemplo para outras cidades, que os gestores tornem isso possível e que os médicos também se aproximem dessa gestão para que isso possa trazer bons resultados para a população, né, doutor? O gestor não vai impedir o médico de ir à Secretaria da Saúde para ajudar o sistema. Quando eu falo ajudar, não é mão na massa, é trazer ideias, sugestões. Isso. Você que é médico especialista, leve as suas sugestões para a cidade. A Secretaria de Saúde tem a sua equipe que pode ou não receber. Seja proativo. Tenha iniciativa, faça diferença no sistema. O sistema precisa do médico. Ah, mas o político tem obrigação de fazer. Não, ele não tem obrigação de fazer. Talvez ele tivesse. Com a sua ajuda, melhora. A gente tem que se unir. Ninguém está lá para fazer o mal para ninguém. Às vezes não tem preparo. Então, se você tem boas iniciativas, vá ao gestor, pegue na mão e fala, vem aqui um pouquinho, dá para fazer isso. As mulheres faziam mamografia e daí voltava para o posto de saúde. Quando essa mamografia é alterada, ela não tem que voltar para o posto de saúde, ela tem que ir para a biópsia. É outro caminho. Acabou, é rápido. Chegou na biópsia, o médico que está fazendo a biópsia é altamente suspeito, já pede a imunohistoquímica junto. É rápido, é fácil. O médico sabe fazer isso, é só logística. Para acelerar o processo e todo mundo ficar mais feliz, né? É para ser técnico, digno e altamente eficaz. Quando procurar um mastologista? Sempre que você tiver uma queixa da sua mama, o duro é se você vai encontrar esse mastologista. Nem sempre você tem à disposição. O ideal é sempre você procurar, no sistema público, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Ele vai te direcionar para um fluxo onde vai cair na mão de um mastologista ou de um especialista. Agora, se você tem condições de ir a um consultório de alguém, pagar ou via convênio, procure um mastologista toda vez que você tiver uma queixa da sua mama ou de um exame alterado. Normalmente, nos postos de saúde, a gente tem à disposição o ginecologista e obstetra, né? Então, o próprio ginecologista vai poder absorver isso e ele vai poder encaminhar também, se for necessário. A maioria né, dos mastologistas vieram da ginecologia e obstetrícia, então tem total preparo para poder sentir o cheiro da coisa errada ali. As suas considerações finais para o nosso podcast de hoje, doutor? Não se assustem com Outubro Rosa, com estratégias ruins. Não se assustem com notícias ruins. Procurem boas informações. Existem boas informações. Tem muita gente fazendo bem. Saibam diferenciar informações que são muito... Como posso dizer? Despreparadas. Com músicas, com frases como o seu médico não quer que você saiba o que eu vou te contar. Então, essas coisas... Showman. Foge. Procure boas referências. Boas informações, não se assuste, porque o diagnóstico precoce do câncer de mama salva vidas. Vale a pena saber sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama. E você que nos acompanha, por favor, siga o Dr. Daniel Butros nas redes sociais, @dr, não é de doutor abreviado, Daniel Butros, com 2 T's, do jeitinho que aparece, tá? Escrito aí na sua tela, olha lá.
tá? Para você acompanhar junto com a gente. E eu tive a imensa honra de poder conversar por mais 1 hora com esse profissional extremamente humano, extremamente dedicado à sua profissão, à sua família e também à peregrinação. Desejo a você e todo o seu grupo de peregrinos que no próximo sábado, Deus e Nossa Senhora e Senhor Jesus Cristo acompanhem vocês durante todo esse trajeto. Estarei aqui nas redes sociais torcendo por vocês e o convite para você voltar aqui eternamente aberto. Muito obrigado. E eu tenho um convite para te fazer. Diga. Ano que vem você vai conosco. Será? Eu acho que você aguenta. É só passar protetor solar. É, muito, né? Um banho de protetor solar. Vai ser muito diferente você estar lá. Acho que você tem sensibilidade suficiente para isso. Já está feito o convite. Tá ano bom. que vem, em outubro do ano que vem, você acha 4, 5 dias e vai comigo. Nós vamos fazer esse caminho com a minha equipe. Você vai ver, você vai começar a enxergar coisas diferentes na Que sua vida. responsabilidade. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Deus te abençoe, Amém. doutor. Sempre um prazer, tá? Todo meu. E para você, continue com a programação aqui da Is Rádio Podcast. O nosso Além da Saúde dá o pontapé inicial aqui em todos os podcasts da semana. Tem muita coisa para acontecer. Para você, uma excelente semana. Juízo, mas não muito. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Até segunda que vem aqui no Além da Saúde. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.